John Owen, contra o arminianismo e o seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Capítulo 2. Sobre a eternidade e imutabilidade dos decretos do Deus Todo-Poderoso, negadas e atacadas pelos arminianos. Sempre acreditou-se entre os cristãos, e isso sobre fundamentos infalíveis, como mostrarei a seguir, que todos os decretos de Deus são tanto internos quanto eternos atos de sua própria vontade e, portanto, imutáveis e irrevogáveis. Decretos mutáveis e resoluções ocasionais são muito contrários à pura natureza do Deus Todo-Poderoso. Tais princípios como estes, evidentes e claros por sua própria luz, nunca foram questionados por qualquer um antes que os arminianos começassem a professar deleitarem-se com sua oposição às noções comuns da razão a respeito de Deus e de sua essência, para que pudessem se exaltar até o seu trono. Atribuir a mínima mutabilidade à essência divina, com o que todos os atributos e os livres e internos atos de Deus são um e a mesma coisa, sempre foram considerados ateísmo transcendente, no mais alto nível. Agora, seja este crime de que natureza for, não é nenhuma imputação injusta acusar os arminianos dele, porque eles mesmos se confessam culpados e gloriam-se neste delito. Primeiro, eles minam e derrubam a eternidade dos propósitos de Deus, afirmando que, na ordem dos decretos divinos, há alguns que precedem cada ato da criatura, e, novamente, alguns que o seguem. Assim diz Corvinus, o mais famoso desta seita. Agora, todos os atos de toda criatura, sendo apenas de ontem, temporários, como eles mesmos, certamente, aqueles decretos de Deus não podem ser eternos, os quais os seguem em ordem de tempo, e ainda assim, eles forçam isso, especialmente no que diz respeito às ações humanas, como uma verdade segura e inquestionável. É certo que Deus quer ou determina muitas coisas que ele não faria, não seguindo o ato da vontade do homem após isso, disse o grande mestre Armínio. Semelhantemente afirma, com pequena adição, seu genuíno aluno Nicolas Grevinchus: eu suponho, diz ele, que Deus deseja muitas coisas que ele nem faria, nem justamente poderia querer e designar, sem alguma ação precedente da criatura. E aqui observe que nestas passagens, eles não falam sobre obras externas de Deus, sobre aquelas ações que exteriormente são dele, como infligir castigos, conferir dádivas e outros tais atos exteriores de sua providência, cuja administração confessamos ser várias e diversamente aplicadas a várias ocasiões, mas sobre os propósitos internos da vontade de Deus, os seus decretos e intenções que não têm nenhuma presente influência sobre ou relação a qualquer ação da criatura. Sim, eles negam que, com relação a muitas coisas, Deus tem alguma resolução determinada em absoluto, ou qualquer propósito além do que uma afeição natural em relação a eles. Deus realiza ou omite aquilo em relação a que, em sua própria natureza e sua própria inclinação, ele é afetado, já que ele encontra o homem cumprindo ou não cumprindo aquela ordem que ele nomeou, diz Corvinus. Certamente estes homens não se importam com que indignidades eles lançam sobre o Deus do céu, para que eles possam manter os pretendidos dotes de suas próprias vontades, pois tal poder absoluto que eles aqui atribuem a si mesmos, que o próprio Deus não pode determinar algo até que, como eles citam estranhamente, ele seja bem afetado anteriormente por uma ocorrência presente, ele esteja certo do cumprimento deles. Agora, essa imputação que eles lançam sobre os decretos de Deus em geral, que eles são temporários, eles levam a origem deste assunto sobre esse particular que muito se encontra no caminho deles, o decreto da eleição. Quanto a este,
eles nos dizem claramente que é falso que a eleição esteja confirmada desde a eternidade. Assim, os remonstrantes em sua apologia, apesar de São Paulo nos dizer que isso é o propósito de Deus, em Romanos 9:11, e que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, em Efésios 1:4. Também não é qualquer coisa a que os arminianos não consentem, a saber que há um decreto anterior a isso, o que pode-se dizer ser desde a eternidade, pois vendo que São Paulo nos ensina que a eleição nada é senão o propósito de Deus salvar-nos, afirmar que Deus eternamente decretou que Ele nos elegeria é a mesma coisa que dizer que Deus propôs que, no tempo, Ele proporia nos salvar. Tais resoluções podem ser apropriadas para as próprias cabeças bárbaras deles, mas não devem ser atribuídas ao único Deus sábio. Em segundo lugar, como eles afirmam que os decretos de Deus são temporários e têm um início, assim também expiram e têm um fim ao estarem sujeitos às alterações e variabilidade. Alguns atos da vontade de Deus cessarão em um determinado momento, diz Episcopius. O quê? Dizer que algo entra em sua mente de forma a mudar a sua vontade? Sim, diz Armínio. Ele gostaria que todos os homens fossem salvos, mas, compelido pela malícia contumaz e incorrigível de alguns, ele quererá que eles se percam. Embora esta seja alguma recompensa, negando a Deus um poder para fazer o que quer, eles concedem que ele se contenta em fazer o que ele puder e não muito se queixe de sua difícil condição. Certamente, apenas por esse favor, ele é devedor aos arminianos. Ladrões concedem o que não é propriamente seu. Tendo roubado a Deus de seu poder, eles o deixarão tanta benevolência como que ele não seja incomodado por isso, ainda que ele seja, por vezes, compelido ao que ele é muito relutante em fazer. Como eles e os seus companheiros, os jesuítas, exclamam sobre o próprio Calvino por vezes usar a dura palavra sobre compulsão, descrevendo a obra eficaz e poderosa da providência de Deus nas ações dos homens, mas eles podem fixar o mesmo termo na vontade de Deus e nenhum mal é feito. Certamente ele um dia defenderá a sua própria causa contra eles, mas ainda não os culpem se a lei deve ser violada, a causa do reinado deve ser violada. É para fazerem de si mesmos absolutos que eles assim lançam fora o jugo do Todo-Poderoso, e isso tanto sobre as coisas dessa vida quanto da que está por vir. Eles ficam muito conturbados que seja dito que todos nós trazemos conosco ao mundo uma pré-ordenação imutável da vida e da morte eterna, pois tal afirmação poderia completamente derrubar o principal fundamento da heresia deles, a saber que os homens podem esvaziar e frustrar a sua eleição, como eles juntamente a negam em sua apologia. Não é um sonho, diz o Dr. Jackson, pensar sobre os decretos de Deus a respeito das coisas que estão por vir a partir de atos irrevogavelmente consumados, o que impediria que o Elsíndios estabelecesse uma verdade, a saber, que os eleitos podem se tornar reprovados e os réprobos podem se tornar eleitos. Agora, estes ditos particulares é toda a doutrina deles sobre os decretos de Deus, na medida em que eles têm alguma referência às ações dos homens, mas exatamente em conformidade como, primeiro, a distinção deles em peremptórios e não peremptórios não é, como por eles aplicada, compatível à imutabilidade dos propósitos eternos de Deus. Transitórios, dizem eles, ou crentes temporários, são eleitos com tal ato da vontade de Deus como tendo uma coexistência de todas as formas proporcionais, tanto em sua origem, continuação e fim, com o seu esmorecer da fé, o que às vezes, como a boboreira de Jonas, é apenas filha de uma noite, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca.
Um homem em Cristo, pela fé, ou realmente crente, é, na opinião deles, o objeto apropriado da eleição. Da eleição, eu digo, não peremptória, que é um ato pendente, esperando a perseverança final e a consumação de sua fé, e, portanto, imutável, porque o homem cumpriu o seu caminho. Deus não tem motivo para mudar o seu propósito de coroá-lo com recompensa. Assim também, um homem de acordo com sua infidelidade, seja presente e removível ou obstinado e final, é o único objeto de reprovação, que no último caso é peremptória e absoluta, na primeira, condicional e alterável. Estas são as qualidades da fé e da incredulidade em que a eleição e reprovação deles ocorrem. Agora, que um homem fiel, eleito de Deus, segundo a sua justiça presente, apostate totalmente da graça e deixe o réprobo, descrente, depor sua incredulidade e converter-se ao Senhor, conformemente a esta mudança de suas condições, são as alterações do propósito do Todo-Poderoso relativos a seu estado eterno. Mais uma vez, suponha que estes dois, por meio de cursos alternativos, retornem cada um à sua antiga condição. Os decretos de Deus em relação aos mesmos devem ser novamente mudados, pois é injusto com ele não eleja aquele que crê, ainda que seja apenas por 1 hora, ou não reprovar os incrédulos. Agora, que mutabilidade podemos fixar nesses decretos, visto que está no poder do homem torná-los tão inconstantes como Euripo, fazendo também ser possível que todos os membros da Igreja de Cristo, cujos nomes estão escritos no céu, dentro de 1 hora estejam inscritos no livro negro da condenação. Em segundo lugar, como estes decretos não peremptórios são mutáveis, assim eles fazem os decretos peremptórios de Deus serem temporais. Impenitência final, eles dizem, é a única causa e, finalmente, o pecador não penitente é o único objeto da reprovação peremptória e irrevogável. Assim como o poeta considerou que ninguém era feliz, assim eles pensam que nenhum homem seja eleito ou um réprobo antes de sua morte. Agora, essa denominação ele recebe a partir dos decretos de Deus relativos à sua condição eterna, que devem necessariamente ser decretados em primeiro lugar. A relação que há entre o ato de reprovação e a pessoa reprovada implica na coexistência da denominação. Quando Deus reprova um homem, ele torna-se então um réprobo. O que, se não for antes que ele tenha realmente cumprido a medida de sua iniquidade e o selado com o talento da impenitência final em sua morte, o decreto de Deus deve ser temporal. O justo juiz de todo o mundo, tendo até então suspensa sua determinação, fica à espera da última resolução deste mutável proteus. Não que os decretos de Deus relativos às condições eternas dos homens estão em seu julgamento temporal e não começando até que eles morram, é evidente a partir de todo o curso da doutrina deles, especialmente quando eles se esforçam para provar que, se houvesse tal determinação, Deus não pode ameaçar castigos ou promessas de recompensa. Quem, dizem eles, pode ameaçar punição para aquele a quem, por um decreto peremptório, terá que ser livre da punição? Parece que ele não pode ter determinado salvar qualquer um a quem ele ameace punir, se ele pecar, o que é evidente que ele o faz por toda a sua vida neste mundo. O que faz de Deus não somente imutável, mas completamente o priva de sua presciência e faz com que a forma de seu decreto ocorra assim: se o homem quiser crer, eu determinarei que ele será salvo. Se ele não quiser, eu determino que ele será condenado. Ou seja, eu devo deixá-lo entre mentes fazer o que ele quiser para que eu possa lidar com ele no final.
Em terceiro lugar, eles afirmam que nenhum decreto do Deus Todo-Poderoso a respeito dos homens é tão inalterável, mas que antes todos aqueles que estão agora em descanso ou miséria poderiam ter tido porções contrárias, que aqueles que são condenados, como Faraó, Judas e etc., poderiam ter sido salvos, e aqueles que são salvos, como a Santa Virgem, Pedro, João, poderiam ter sido condenados, o que inflige uma forte acusação a respeito da mutabilidade do Deus Todo-Poderoso que conhece os que são seus. Vários outros casos desta natureza eu produziria, pelo que seria mais evidente que esses inovadores na religião cristã, de fato, derrubam a eternidade e imutabilidade dos decretos de Deus. Mas estes são suficientes para qualquer homem exigente. Eu acrescentarei no fim um antídoto contra esse veneno, mostrando brevemente o que a Escritura e a razão correta nos ensinam a respeito destes segredos do Altíssimo. Em primeiro lugar, conhecidas são a Deus, diz Tiago, desde o princípio do mundo todas as suas obras, Atos 15 e 18, a partir do que até agora tem sido concluído que tudo o que Deus faz acontecer no tempo, Ele decretou desde toda a eternidade assim fazer. Todas as suas obras são desde o princípio conhecidas a Ele. Considere isso particularmente no decreto da eleição, essa fonte de todas as bênçãos espirituais, que um sentido salvífico e seguro do mesmo, 2 Pedro 1,10, sendo alcançado, pode efetuar uma alegria espiritual no Senhor, 1 Coríntios 15:31. Tais coisas são ensinadas em todas as passagens, como a poder elevar-nos à consideração disso a partir de um ato eterno, em caráter irrevogável e imutavelmente estabelecido, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Seu propósito, segundo a eleição, antes de nascermos, deve ficar firme, Romanos 9:11. Pois quanto à estabilidade irreversível deste ato de sua vontade, ele pôs o selo de seu conhecimento infalível, 2 Timóteo 2,19. Seu propósito a respeito de nossa salvação pela graça, não pelas obras, existiu antes dos tempos dos séculos, 2 Timóteo 1,9. Um propósito eterno procedente de uma tal vontade como a que ninguém pode resistir, juntou-se com um tal conhecimento a respeito disto, de modo que as coisas passadas, presentes e futuras estão expostas e evidentes, devem necessariamente ser também como as leis dos medos e persas, permanente e imutável. Em segundo lugar, os decretos de Deus, sendo conformes à sua natureza e essência, exigem a eternidade e imutabilidade como suas propriedades inseparáveis. Deus, e Ele somente, nunca foi nem nunca poderá ser o que agora Ele não é. A possibilidade passiva para qualquer coisa que é a fonte de toda mudança não pode ter lugar naquele que é ato simples e puramente livre de toda composição, em quem São Tiago afirma que não há mudança nem sombra de variação, Tiago 1,17. Com ele, ou seja, em sua vontade e propósitos, ele afirmou sobre si mesmo por seu profeta, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3,6. Aqui ele confirma não mudar seus graciosos propósitos, porque ele é o Senhor. Os atos eternos de sua vontade, não muito diferentes de sua essência imutável, devem necessariamente ser imutáveis. Em terceiro lugar, tudo que Deus determinou, de acordo com o conselho da sua sabedoria e beneplácito de sua vontade para ser realizado para louvor de sua glória, permanece firme e imutável, pois a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. 1 Samuel 15:29.
que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. A certa e infalível execução da vontade divina é estendida a determinados eventos contingentes. Isaías 48:14. Sim, é uma coisa comum para o Senhor o confirmar a certeza das coisas que ainda estão por vir a partir de seu próprio decreto, como o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra. Isaías 14, 24 a 25. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Isaías 14, 26 e 27. Isso seria uma espécie débil de raciocínio se o seu propósito pudesse ser alterado. Não, se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Jó 23:13. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? Isaías 14:27. Assim, o propósito de Deus e imutabilidade do seu conselho, Hebreus 6:17, são seguros e firmes desde a eternidade e não dependem da inconstância variável dos homens mortais. Nós devemos assentir que isso seja assim, a menos que nós pretendamos colocar a impotência contra a onipotência e armar o barro contra o oleiro. Em quarto lugar, se a determinação de Deus a respeito de qualquer coisa deve ter uma origem temporal, é necessário que seja ou porque ele, então, percebeu alguma bondade nisso, do que antes ele era ignorante, ou porque algum acidente fixou a real bondade a alguns estados de coisas que não tinham sido a partir dele. Nenhum destes pode se afirmar sem cometer uma blasfêmia abominável, visto que ele conhece o fim desde o princípio, todas as coisas desde a eternidade, sendo sempre o mesmo, a fonte de toda bondade, da qual outras coisas participam naquela medida que lhe agrada comunicá-la a eles. Adicione a isso a onipotência de Deus. Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir, segundo Crônicas 20:6. O que não permitirá que qualquer um de seus propósitos seja frustrado. Em todas as nossas intenções, se o defeito não está no erro de nossos entendimentos, o que pode ser corrigido através de uma melhor informação, quando não conseguimos fazer o que deveríamos, nós faremos o que pudermos, pois a alteração do nosso propósito acontece quando falta-nos poder para cumpri-lo. Mas esta impotência não pode ser atribuída ao Deus Todo-Poderoso que está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Salmo 115:3. De forma que a imutabilidade da natureza de Deus, sua onipotência, a infalibilidade do seu conhecimento, a sua imunidade ao erro em todos os seus conselhos, de fato mostram que ele nunca falha em realizar qualquer coisa que ele propôs para a manifestação da sua glória. Para concluir o todo deste discurso, em que eu não desvelei a metade do veneno contido na doutrina arminiana a respeito dos decretos de Deus, eu irei brevemente apresentar-lhe a oposição que há nesta questão entre a palavra de Deus e os patronos do livre-arbítrio. Somente Escritura, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Livre-arbítrio. É falso dizer que a eleição é estabelecida desde a eternidade. Apologia pró-confissão remonstrante. Somente a Escritura, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo 1:9. Livre-arbítrio. É certo que Deus determina diversas coisas que ele não faria se um ato do homem não ocorrer antes. Jacó Armínio. Somente a Escritura.
conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Atos 15, 18. Livre-arbítrio. Alguns decretos de Deus precedem todos os atos da vontade da criatura e alguns a seguem. Johannes Arnoldus Corvinus. Somente a Escritura, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Livre-arbítrio. Os homens podem fazer esvaziar a frustração à sua eleição. Apologia pró-confissão remonstrante. Somente a Escritura, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Romanos 9, 11. Livre-arbítrio. Não é de admirar se os homens, às vezes, de eleitos tornam-se reprovados e de reprovados eleitos. Isaac Welsindius. Somente a Escritura. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. Livre-arbítrio. Eleição é incerta e revogável, e quem nega isso derruba o Evangelho. Nicholas Grevinchovius. Somente a Escritura. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Salmo 33, 11. Livre-arbítrio. Muitos decretos de Deus cessarão em um determinado momento. Simon Episcopius. Somente a Escritura. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Livre-arbítrio. Deus quer que todos os homens sejam salvos, mas, compelido com a malícia obstinada de alguns, ele muda o seu propósito e terá que eles perecerão. Jacó Armínio. Somente a Escritura, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Livre-arbítrio. Assim como os homens podem converterem-se de crentes em incrédulos, assim a determinação de Deus a respeito deles muda. Confissão remonstrante. Somente a Escritura. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17, Êxodo 3, 13 e 14. Livre-arbítrio. Todos os decretos de Deus não são peremptórios, mas alguns condicionais e mutáveis. Sermão de Oxford.